Pessoal, então, resolvendo a atividade 1 da página 161, verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas. A primeira, a gente vê que um campo elétrico ele não é escalar, ele é vetorial, então a é falsa. A B, a gente vê, tá? Que a carga de prova, como a gente viu nos conceitos, colocando uma carga de prova em uma determinada região, se nessa carga de prova atuar uma força elétrica, a gente verifica então a existência desse campo elétrico. Muito bem, verdadeiro. Para calcular essa força elétrica, a gente tem carga vezes o campo elétrico. Muito bem, também verdadeiro. Aqui, se uma carga de prova negativa for colocada em um campo elétrico, ela será submetida a uma força elétrica que possui a mesma direção e mesmo sentido que o campo elétrico é sentido oposto, não mesma direção. Então, falso. Aí, o sentido do campo elétrico depende do seu sinal e não independe. Então, falso também. Já na 2, tá? Nós temos um campo encontra-se eletrizado com a carga de 8 coulomb no vácuo, considerando a constante 9 vezes 10 na 9, determine a intensidade do campo elétrico. Então, nós temos constante igual a carga sobre a distância ao quadrado, uma constante é 9 vezes 10 na 9 vezes a carga, que é 8 microcoulomb. Lembrando que o microcoulomb vale 10 a menos 6, tá? Dividido por essa distância ao quadrado. Então, nós temos o resultado como 18 newtons por coulomb, valor do campo elétrico. Na B, o significado do valor encontrado no item anterior, tá? Que ela, para essa carga de prova de 1 microcoulomb colocada em A, tá? Ela está submetida a uma força elétrica de intensidade 18 mil newtons. Muito bem. A intensidade da força, que na letra C, a intensidade da força elétrica em uma carga de prova imersa em um campo elétrico pode ser calculado pelo meio da seguinte expressão: força igual a carga vezes o campo elétrico. Então, eu tenho uma carga de 2 milicoulomb, esse mili vale 10 a menos 3, e eu tenho o meu campo elétrico que eu encontrei na A como 18 mil. Então, a força elétrica multiplicando vai dar 36 newtons, ok? A3, tá? Na figura adiante, o ponto P está equidistante das cargas fixas, Q mais e Q menos. Qual dos vetores indica a direção e sentido do campo elétrico em P devido a essas cargas? Então, o campo elétrico resultante em P é obtido por meio da soma desses vetores, tá? Gerados por Q mais e Q menos. Aí eu vou ter, então, a definição dessas cargas, tá? Q mais e Q menos. Então, eu estou determinando esses vetores, ó. Q mais e Q menos. Aí eu vou analisar, tá? Quais são essas linhas de extensão, tá? Dessa força. Analisei as duas linhas. Então, a resultante dessa será o ponto C, ok? Então, alternativa C. Aqui eu tenho um pêndulo, tá? Então, quais são as forças que atuam sobre esse pêndulo? A tração, o comprimento desse fio é 1 metro. Aqui eu tenho a força elétrica, cuja distância é 0,6 metros. E aqui eu tenho o peso. Para a distância do peso, analisando cada um dos vetores, a gente pode identificar como sendo 0,8 metros, tá? A gente identifica essa distância do pêndulo. Aqui, eu digo para vocês, para não calcular o ângulo, a gente pode analisar, pessoal, pelo comprimento desses vetores, tá? Agora, tirando os dados, eu tenho gravidade, que vale 10, campo elétrico, que vale 7,5 vezes 10 na 3, ou 7.500.
Distância 0,6 metros, massa 10 gramas, comprimento desse fio na tração igual a 1 metro. E o comprimento ou distância nesse fio para o peso igual a 0,8 metros. Então, como ele está em equilíbrio, a resultante das forças ela é nula. Então, a gente pode construir a relação de triângulos, que é o peso, a tração e a força elétrica. A distância para o peso é 0,8 metros, a distância para a força elétrica é 0,6 metros e para a tração 1 metro. Então, construindo a relação força elétrica sobre o peso, eu vou ter 0,6 sobre 0,8. Só que eu sei que força elétrica é carga vezes o campo elétrico. E eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade, igual a 0,6 sobre 0,8. Então, carga não tenho, estou buscando a força elétrica 7.500, a massa 0,01 quilogramas, tenho que transformar de gramas para quilos, e a gravidade 10, igual a 0,6 sobre 0,8. Fazendo essas multiplicações, eu vou ter carga igual a 0,06 sobre 6.000, que vai me dar 1 vezes 10 a menos 5 coulomb, ou 10 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou ainda 10 microcoulomb. Muito bem, agora podem fazer a tarefa mínima da aula 8 e da aula 9.